Bom dia a todos. Ao contrário do professor Ocampo, a minha apresentação não tem gráficos coloridos e nem figurinhas de anjos ou demônios. Mas, em nome do ministro-chefe da CGU, do ministro Valdir Simão, Dr. Carlos Higino, vice-ministro, agradeço o convite feito à CGU para podermos participar deste evento, pedindo já as desculpas pela ausência do vice-ministro Carlos Higino. Ele recebeu uma convocação às pressas da Presidência da República hoje. Hoje é um dia bem movimentado em Brasília, né? E as contas da presidência estarão sendo julgadas, então houve esse pequeno imprevisto, mas espero contribuir com algumas informações sobre as perspectivas da CGU com relação à aplicação da lei anticorrupção. E eu inicio a minha fala destacando exatamente o subtítulo deste evento: Questões globais, perspectivas locais. Porque quando a gente fala de corrupção, hoje, a gente está falando de algo que não é local, que não é nacional, não é meramente continental, e é um problema global. O professor Ocampo destacou aqui que isso não é centrado em um indivíduo, mas são redes. E é isso mesmo. A gente não pode ser ingênuo de achar que o problema da corrupção vai se resolver em um presidente da República, em um diretor de uma empresa, em um CEO, em um servidor que recebe propina. Se fosse assim, esse seria o mundo que eu queria viver, em que se eu extirpasse aquela pessoa, o problema da corrupção fosse solucionado. Mas não é bem assim. Principalmente no mundo contemporâneo, a gente tem que o problema da corrupção é algo que não obedece fronteiras. E dentre várias perspectivas que a gente pode ter com relação a isso, eu identifico que dois aspectos tornam a corrupção o que ela é hoje. A primeira delas é uma mudança no paradigma de abordagem da corrupção que a gente verifica no final do século XX e que é presente atualmente. A gente não pode se esquecer que até o final dos anos 70, a questão da corrupção era vista em muitos países como um fator favorável ao desenvolvimento daquele país. Não por coincidência que muitos países, como a Itália, por exemplo, eram totalmente indiferentes à questão de se pagar propina para se fechar um negócio com a administração pública. Em outros países, como o Japão, por exemplo, isso era aceito desde que se configurasse uma gratificação para um divertimento, para uma amenidade desse tipo. Em outros, até mesmo, isso era permitido como dedutível do imposto de renda. E estamos falando de países como a Alemanha, como França, como a Austrália. Não estamos falando de países que a gente considera na parte de baixo da escala econômica mundial, como alguns países africanos, Zimbábue, não. Estamos falando de países do primeiro mundo mesmo, que carregam a economia do restante do globo. Então, até o final dos anos 70, a corrupção era aceitável. Pagar propina era algo bom e importante para a empresa. Ela via que, ora, o lucro é meu, eu invisto ele da forma como é melhor, para que o meu negócio prospere. Isso muda no início dos anos 80, sobretudo pelos estudos da professora Susan Rose Ackerman, de Yale, em que passa-se a ter uma visão da corrupção sob a ótica econômica, de que ela passa de ser um elemento que lubrifica a engrenagem econômica para ser um instrumento que ingessa o desenvolvimento econômico dos países. E essa ideia foi muito assimilada, sobretudo, pelos organismos internacionais de financiamento, algumas entidades multilaterais, como o Banco Mundial, o BID, etc. Esses bancos passaram a exigir dos países para os quais os recursos eram destinados, que estes países obtivessem leis duras que repreendessem o pagamento de propina em celebração de negócios com o poder público. Algo que nos Estados Unidos já existia desde o final dos anos 70, no contexto do FCPA, e que só no final dos anos 90 isso passa a ser disseminado e acolhido por outros países, sobretudo dentro de um contexto da OCDE, que por meio da sua Convenção de Suborno Transnacional de 1997. Mas não só essa abordagem econômica da corrupção
a torna um problema a ser considerado globalmente. A questão de passar a se observar o envolvimento de corporações transnacionais no papel de corruptoras também é um fator que deve ser analisado. Segundo a ONU, 60% dos valores negociados mundialmente são por meio de cadeias globais de valor. Aquela rede, aquela forma de produção em que não se observa um determinado país, um determinado ordenamento jurídico, em que os elementos da cadeia de produção são dispersos por diversas jurisdições, por diversas pessoas jurídicas, por diversos atores que atuam dentro daquela cadeia de produção. Este valor equivale a algo correspondente a 20 trilhões de dólares anualmente. Desse total, 80% é negociado, é operado por meio de corporações transnacionais. E estou falando aqui para um público que é composto por representantes de muitas dessas empresas, né? Empresas que não possuem uma sede definida, possuem componentes da sua rede de negócios, do seu grupo econômico espalhados por diversas partes do mundo e que se sujeitam a diferentes jurisdições, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma empresa que está muito no centro das discussões atualmente na mídia no Brasil, a SBM Offshore. A SBM é uma empresa constituída sob a legislação holandesa, que atua num ramo de mercado extremamente específico, construção de plataformas de petróleo, que possui clientes em diversos países do mundo, cujos elementos do seu objeto de produção, plataformas, advêm de diversas partes do mundo, e a sua sede administrativa fica em Mônaco. Então, isso é o que nós observamos num contexto atual. Dentro de um cenário desse, em que uma empresa deste porte se envolve em corrupção, os valores envolvidos, em geral, são muito elevados. E dependendo do nível de imbricação deste esquema, isso pode levar à ruína uma grande entidade da administração pública, pode levar a um país a um grande escândalo, pode gerar efeitos sociais, políticos e econômicos para um determinado país muito elevados. Dentro de um cenário como este, é óbvio que o direito tem que ter uma resposta a ser dada. Só que não basta que um determinado país possua leis duras, leis importantes, que prevejam sanções severas contra esse tipo de ato. Um país isolado, ele não consegue resolver esse tipo de problema. Os Estados Unidos observou isso no início da implementação do FCPA. A lei foi criada no final dos anos 70, dentro de um escândalo envolvendo a Lockheed Aircraft Corporation, e gerou o impedimento de que as empresas americanas pagassem propina no exterior. Ora, mas só os Estados Unidos haviam aprovado uma lei como essa. Os demais países não tiveram o mesmo interesse. Resultado, as empresas de outros países continuaram pagando propina, continuaram ganhando contratos, e as empresas americanas se viam prejudicadas nos negócios por conta disso, né? Caso emblemático, mais recentemente, da Ilha Seychelles, que criou uma lei que permitia que investimentos naquele país acima de 10 milhões de dólares poderiam gerar para o investidor uma imunidade penal praticamente absoluta. E não precisava se informar a origem daquele dinheiro. Um país pequeno, mas que, em razão dessa válvula de escape que se permitiu dentro do jogo do combate à corrupção no cenário internacional, causou impacto nos outros países que estavam atuando de maneira dura contra a corrupção. Então, o sistema normativo, o sistema de repressão à corrupção, ele não tem que ser local, ele não basta ser local, ele necessariamente tem que ser global. Há que ter uma concatenação de normas, sobretudo a partir do direito internacional, refletindo os direitos locais, para que este problema seja enfrentado. É neste contexto que vêm as principais convenções internacionais, a Convenção da OCDE, a Convenção da ONU e a Convenção da OEA de combate à corrupção. Instrumentos estes que são, sobretudo a Convenção da OCDE, a matriz normativa, a matriz legal de todas as leis anticorrupção que surgiram ao redor do mundo. FCPA, UK Bribery Act e a nossa lei 12.846
de 2013, uma lei que o Brasil já devia à comunidade internacional desde o ano 2000, quando incorporou a Convenção da OCDE sobre o transnacional ao nosso ordenamento jurídico, mas que até então estava devendo uma regulamentação, uma repressão para a prática de atos de corrupção cometidos por pessoas jurídicas. Havia um buraco na norma brasileira, nas leis brasileiras, com relação à punição de empresas aqui. As nossas leis, elas tinham um foco muito voltado para o servidor público, para a pessoa física, para aquele que é corrompido, mas nunca se olhou com mais cuidado para o outro lado do balcão, para o ente que corrompe aquela pessoa física, aquele empregado público. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 11 anos, o governo federal demitiu quase mais de 4.000 servidores públicos. Desse número, 67% é ligado, de alguma forma, à corrupção. Ou seja, dá quase mais ou menos que dia sim, dia não, um servidor público no país é expulso por ter praticado um ato de corrupção. Mas, por outro lado, as normas envolvendo pessoas jurídicas eram muito falhas. Não havia sequer uma preocupação. As pessoas jurídicas no país eram muito perseguidas em termos de lei através da Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, desde que esta empresa se envolvesse com um agente público em um ato de corrupção. Mas, fora isso, não havia outra norma. Eis que vem a Lei 12.846, que tem um foco na pessoa jurídica. Ela alcança atos praticados por empresas brasileiras contra a administração pública no exterior, a este viés de extraterritorialidade, e também por inovar em um ponto que, a meu ver, é a grande coluna da lei, que é a questão de Estado e setor privado agindo contra a corrupção. Isso se dá através de dois institutos que são introduzidos pela Lei 12.846, que são, primeiramente, o chamado Acordo de Leniência, e, segundo, a questão dos programas de conformidade, os programas de compliance. Momentos em que o ente privado se aproxima do Estado para combater a corrupção. No acordo de leniência, através de uma troca, ela fornece informações, fornece identidade de envolvidos, fornece elementos probatórios em troca de benefícios resultantes em atenuações ou isenções de pena. E no contexto dos programas de conformidade, é a própria empresa autorregulando a sua atividade, a sua função de reprimir a corrupção, através da prevenção, da identificação e repressão destes atos em seu contexto. Mas, em que pese a lei ter sido bem ampla, ela ter abarcado diversas lacunas que existiam no nosso ordenamento jurídico, alguns pontos foram deixados em abertos na lei. E é aí que entrou o papel do Poder Executivo Federal, sobretudo, na questão da regulamentação desta lei, resultante no decreto de agora de março de 2015, o decreto 8.420. Ora, por ser um decreto do Poder Executivo Federal, por óbvio, ele não poderia regulamentar questões envolvendo a esfera judicial, porque apenas a esfera de responsabilização administrativa. A lei anticorrupção brasileira, ela tem um viés que não olha para o penal. O direito brasileiro, ele não tem essa visão de punir pessoas jurídicas na esfera criminal, a não ser por crimes ambientais. E, até o momento, há uma previsão de que isso mude com o futuro Código Penal, mas até então o Brasil ainda se mantém resistente à responsabilização penal de pessoas jurídicas, fora da esfera ambiental. E a Lei 12.846, ela se preocupou em responsabilizar nas duas esferas possíveis restantes. A civil, por meio de uma ação civil pública, a ser conduzida pelo Ministério Público ou pelas advocacias públicas, e uma outra esfera, que é a esfera administrativa, a ser conduzida por cada entidade que compõe a administração pública no país. É dentro dessa esfera administrativa que o decreto federal veio preencher alguns pontos que a lei exigia que fossem complementados.
5 são esses pontos que eu passarei brevemente. O primeiro deles é a questão do processo administrativo. O processo administrativo de punição de empresas até então, no país, era muito simplório. Uma empresa que se envolvia em algum ato de corrupção com a administração pública, ela só podia ser punida administrativamente em uma única situação, desde que aquele ato tivesse sido cometido no contexto de uma licitação ou de um contrato administrativo. Se não houvesse uma licitação ou um contrato, aquela empresa não tinha como ser punida administrativamente. Então, se uma empresa, por exemplo, tivesse pago propina a um agente público para obter uma certidão de tributos, esse ato não era punido administrativamente, através de uma declaração de idoneidade, através de uma multa, etc. Porque este ato de corrupção, ele só era punível na esfera judicial. A lei vem preencher isto, estipulando um processo administrativo claro, com um rito bem definido, 30 dias para apresentação de defesa, uma comissão composta por servidores públicos estáveis. Essa comissão tem um prazo para acabar o processo. Esse processo deve ser encaminhado ao setor de avaliação jurídica do ente público. Há todo um rito previsto para isso. Anteriormente, o processo era simplesmente assim, previsto na Lei 8.866, a nossa Lei de Licitações e Contratos. A empresa tem 10 dias para, querendo, apresentar sua defesa. Era só isso que era o processo. Não dizia quem fazia, quando devia terminar, para quem mandava, como devia ser instruído. Não havia nenhuma orientação com relação a isso. Então, o decreto vem especificando a questão do processo e também prevendo a possibilidade de, na ausência de indícios de autoria e materialidade claros, de ser instaurada uma investigação prévia para subsidiar eventualmente um futuro processo. Além de algumas regras que a lei não se atentou, mas que a prática da CGU em processos punitivos demandava que fosse observado, como, por exemplo, iniciar-se uma investigação através de uma denúncia anônima recebida, a utilização de mecanismos de videoconferência para a produção de provas, por exemplo. São situações que o decreto e a regulamentação federal trouxe à luz para esclarecer. Um ponto que a lei foi paradigmática é a questão das sanções. Ao prever uma penalidade muito dura, que é uma multa, que pode ir de 0,1% do faturamento a 20% do faturamento da empresa, excluído os tributos, ou de R$ 6.000 a 60 milhões, quando não tiver sido possível identificar este faturamento bruto. Ora, em que pese a lei ter previsto isso e ter falado que deve-se considerar para dosimetria, para calcular esta multa, alguns fatores, a lei não dizia como isso era feito. E, ora, estamos falando de um arco de valores muito grande e que pode, dependendo da situação, chegar para 20% do faturamento bruto de uma empresa, é um número que pode até mesmo levar a empresa à falência, né? A lei não foi clara, não dizia como se calculava isso. Por meio do decreto, desenvolveu-se uma fórmula de cálculo, né, em que se soma situações consideradas graves, das quais se diminui situações consideradas atenuantes, chegando-se a um determinado valor que irá ser submetido a um teto previsto na lei e a um piso previsto na lei, para que, enfim, se chegue-se a um valor final da multa. Tudo em percentuais que incidem sobre o faturamento, esses agravantes e atenuantes, de uma forma em que se buscou ser o mais objetivo e claro possível na forma como se calcula, para que não haja muita discrepância entre os diversos atores da administração responsáveis por conduzir esse tipo de processo. Com relação ao acordo de leniência, que não é um instituto novo na esfera administrativa aqui no Brasil, pelo menos até desde o ano 2000. Isso já é observado no contexto de infrações contra a ordem econômica. O nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele já trabalha com acordos de leniência desde o ano 2000 no âmbito de cartéis e infrações relacionadas a domínio de mercado. Mas no contexto de combate à corrupção, a lei traz essa novidade para cá. A questão é que a lei ela só prevê três coisas com relação ao acordo: os benefícios serem concedidos pela empresa, o que se espera que a empresa devolva, ofereça para a administração e os requisitos para a empresa pedir isto. Não diz mais nada.
por meio da regulamentação federal, estipulou-se ali o rito procedimental que deve ser observado para que um acordo tenha um começo, ou seja, seja proposto pela empresa, tenha um meio, ou seja, como as negociações serão desenvolvidas, e tenha um fim, ou seja, seja celebrado com um ente competente para tanto. Então, houve toda essa preocupação em esclarecer como deve ser feito essa procura por um acordo no contexto da 12.846, da Lei 12.846. Um quarto ponto que a lei prevê, e que é um dos pontos mais importantes, mas que ela apenas remeteu à regulamentação federal, é a questão dos programas de compliance, que é um dos fatores a serem considerados na dosimetria da multa, mas que a lei simplesmente remeteu isso para a regulamentação federal dizer os parâmetros. Então, por meio tanto do decreto quanto da portaria 905, que foi publicada pela CGU logo depois, estipulou-se ali os parâmetros a serem considerados, parâmetros que vocês, profissionais de compliance, para vocês não são nenhuma novidade, são parâmetros observados já em regulamentações fora do país, observando alguns padrões internacionais, mas também se preocupando com um pouco da nossa realidade. Nós não podemos esquecer que grande parte das empresas que operam no mercado, em termos de quantitativo, são micro e pequenas empresas. Então, prevendo algumas normas específicas para micro e pequenas empresas, como, por exemplo, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, não precisarão ter um compliance officer, ou não precisam fazer análise periódica de riscos, né? Não faria sentido eu exigir que uma padaria tivesse, dentro dos seus 3 empregados, o padeiro, o caixa e a empacotadora, ainda tivesse ainda um compliance officer para poder fazer a avaliação de conformidade daquela padaria. Então, teve uma preocupação com a realidade local do país também. E uma exigência de que aquele programa de compliance, ele deve estar constantemente sendo observado e atualizado pela empresa, né? Reforçando ao máximo que se pôde fazer por meio de uma regulamentação, a ideia de que o programa de compliance não é apenas aquele códigozinho de ética que é redigido e colocado em cima da mesa de cada empregado, ou a eleição do funcionário do mês com a plaquinha na parede. Tem que ser um programa que seja efetivo. E essa efetividade deverá ser avaliada por meio de 2 relatórios a serem apresentados pelas empresas. Um relatório de perfil, ligado mais ao DNA da empresa em si, e um relatório de conformidade, em que se avaliará tanto o aspecto formal deste programa, como ele está estruturado, como também o aspecto material do programa de conformidade, ou seja, como ele está sendo aplicado, qual a efetividade que ele está gerando para a empresa no que diz respeito à prevenção, identificação e repressão de atos ligados à corrupção. E, por fim, a regulamentação federal se preocupou em dar algumas explicações, algumas diretrizes ligadas aos cadastros nacionais que foram criados. O Cadastro Nacional de Empresas Punidas e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. 2 bases de dados que uma delas já existe e está operacional já há 5 anos, que é o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas. 2 cadastros que consolidam e agregam informações ligadas a empresas punidas aqui no Brasil. Bom, e como isso tudo tem sido vivenciado, qual tem sido a experiência da CGU no que diz respeito a esta nova lei? Bom, ela é uma lei, como todos sabem, entrou em vigor em janeiro do ano passado, 29 de janeiro de 2014, e, digamos assim, ainda estamos em um momento de primeiro contato com casos que incidem na vigência desta lei. É uma lei punitiva, de sorte que ela não se aplica a fatos posteriores a 29 de janeiro. Então, os fatos para que esta lei incida têm que ter sido ocorridos após essa data. Paulatinamente, estamos recebendo notícias, denúncias, trabalhos estão sendo iniciados com base em fatos que podem ser enquadrados nesta lei. Atualmente, a CGU já instaurou cerca de 30 processos
administrativos de responsabilização envolvendo fatos que podem eventualmente se enquadrar nesta lei, né? Grande parte desses processos no contexto da já chamada e conhecida Operação Lava Jato, fatos e processos que foram instaurados com base nessa nova lei porque as investigações ainda estão em curso e podem apontar para fatos ocorridos após 29 de janeiro, então que podem eventualmente redundar em tais penalidades. Em algumas negociações de leniência já surgiram interesse por parte de empresas. Algumas empresas já têm procurado a CGU para apresentar propostas de leniência envolvendo atos lesivos à administração pública. Mas há uma questão a ser bem pensada, que é a questão da harmonia desse instituto com outros acordos, né? A questão da leniência, ela está centrada no ponto de alguém procurar a administração, alguém procurar o Estado para denunciar uma irregularidade do qual ele também participou e, em troca disso, receber um benefício. É um instituto que ele já se encontra amplamente disseminado ao redor do mundo, mas que ainda aqui no Brasil nós temos uma certa resistência em lidar com isso, né? Aqui ainda no país há o tabu do colaborador, né? E há um certo fetiche na punição. A gente quer punir a todo custo, não importa se alguém nos procure para prestar informação, inclusive ele deve ser punido. Então, há um momento de transição cultural, jurídica neste campo, né? De sorte que é necessário que haja uma harmonização entre acordos, porque nós temos o acordo de leniência do 12846, há a possibilidade de um acordo no âmbito do CAD, o Ministério Público, por sua vez, pode realizar uma colaboração premiada com base na lei de organizações criminosas. Então, nós temos institutos colaborativos que existem paralelamente e que podem todos estarem se referindo ao mesmo fato. Como, por exemplo, nós temos a questão envolvendo a atual da Lava Jato, em que há uma denúncia de cartel, por sua vez, há uma colaboração premiada envolvendo pessoas no âmbito criminal e pode, eventualmente, refletir no âmbito desta lei também, com atos lesivos à administração pública, cuja competência, por lei, é da CGU. Então, há uma questão de harmonização de acordos de leniência e também um aspecto que deve ser enfrentado é a questão da cultura do compliance, né? Se no exterior empresas terem um compliance officer, terem um programa de conformidade implantado, estruturado, era uma realidade que já existe há algum tempo, para as empresas brasileiras, isto, no que diz respeito à corrupção, é algo extremamente novo, né? Não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que até a deflagração da Operação Lava Jato, a Petrobras não possuía criada, definida, um compliance officer dentro da sua estrutura, né? Então, estamos falando de uma grande empresa que nunca se atentou até então por criar uma unidade desta dentro da sua estrutura, né? É algo que tem mudado bastante. Após a vigência da lei, temos observado muitas empresas se preocupando com isso, participando de eventos, buscando escritórios especializados, com vistas à implantação de um programa de compliance. Mas há que se refletir também sobre eventuais mudanças na própria lei. A lei é muito boa, a lei traz novidades, ela é inovadora para o direito brasileiro, mas alguns pontos a gente precisaria refletir, como, por exemplo, seria o caso de se considerar o compliance com uma defesa absoluta? Digo, o compliance poderia, em uma eventual circunstância, ser utilizado para isentar a empresa de todas as penalidades? Essa é uma reflexão que precisa ainda ser feita. Pela leitura fria da lei atualmente, o programa de compliance ele tem no máximo um efeito de atenuação. Ele não pode isentar a empresa completamente das sanções ali previstas, né? Algo que muda em algumas normas estrangeiras. Os Estados Unidos, em casos específicos, já considerou um programa de compliance uma defesa absoluta. Na Inglaterra, a coisa funciona como? O governo, inclusive, tipifica a não observância do dever de prevenir como um ilícito que pode ser punido,
e a multa não tem limite nesse caso, né? Mas em contrapartida, se exige tudo de uma empresa, a ela também se dá tudo. Então também se permite que ela seja completamente isenta de qualquer penalidade. Essa é uma reflexão que ainda precisamos passar aqui pelo país. Seria o caso de repente, também termos novas espécies sancionadoras, que não apenas a multa, como, por exemplo, uma venda compulsória de ações, uma troca forçada no corpo diretivo de uma empresa. Isso não foi, são pontos que precisam ser refletidos juntamente com um que, a meu ver, é o mais importante, que é uma harmonização, uma adaptação desse sistema punitivo da 12846 com o sistema punitivo da Lei de Improbidade Administrativa, da 8429, porque atualmente são duas leis que não se comunicam, não se falam, até mesmo com expressa ressalva no artigo 30 da Lei 12.846, como também por uma proibição que existe na Lei de Improbidade, de que, no artigo 17, parágrafo 1º, de que não se pode celebrar acordos nem transação no contexto de ações de improbidade, né? Então, há que se ter uma harmonia entre as duas leis, porque uma pessoa jurídica ela pode incorrer nessas duas leis concomitantemente. Então ela pode chegar a uma situação extrema de celebrar um acordo de leniência aqui, na 12846, mas, pelos mesmos fatos, responder a uma ação de improbidade e ali levar todas as sanções ali descritas. Então, estamos concluindo a minha fala, né? Estamos dentro de um contexto normativo novo. O governo federal, sobretudo a CGU, se empenhou muito em criar uma regulamentação que fosse sólida, que fosse clara, objetiva, com o fim de dar maior segurança jurídica, sobretudo às empresas, que são elas que eventualmente irão incorrer no polo passivo, no polo ativo da relação corrupta, né, que se quer punir ali, mas há também que se pensar que há pontos a serem refletidos daqui para frente, seja através de fóruns como esse, seja através de mudanças legislativas. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade e aí acho que me coloco à disposição aí para uma ou outra pergunta que se façam presentes.